Você sabia que o CSS oferece uma funcionalidade que possibilita fornecer uma folha de estilo personalizada para diferentes dispositivos de acordo com o tamanho da sua tela? Olá, tudo bem com você? Se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Mauro e seja bem-vindo. Mas se você já conhece o canal e assistiu a outros vídeos, que bom que você voltou! Para garantirmos uma melhor experiência para o usuário, fazendo com que o conteúdo de uma página HTML tenha o melhor layout possível, independente do dispositivo em que ela foi acessada, um dos caminhos possíveis é torná-la responsiva. Caso você não saiba o que isso significa, sugiro que você assista ao vídeo que eu fiz sobre o web design responsivo. Para isso, basta clicar no card que está na parte superior direita da tela ou no link que está na descrição, ok? Mas o que podemos usar para conseguirmos um site responsivo? Bem, um dos mecanismos que você pode usar para isso é conhecido como Media Query. Desde os dias do CSS 2.1, nossas folhas de estilo possuem alguma forma de reconhecer dispositivos. Tudo começou com os chamados Media Types, que nada mais eram do que uma maneira de disponibilizar estilos que pudessem atender a dispositivos específicos. Por exemplo, o arquivo print.css seria carregado somente quando o documento HTML fosse enviado para a impressora. Onde que isso está determinado? Olha só essa parte do código. Esse valor é o Media Type. Os Media Types disponíveis são Screen, que representam as telas, ou todos os Media Types que não são considerados como Print ou Speech, o Print, que são os dispositivos de impressão, ok? E também eles estão relacionados com a impressão no browser, tá certo? E o Speech, que são os leitores de tela. Agora, se você não setar o valor do Media Type, vai ser considerado que o que você vai selecionar, o estilo do CSS, será aplicável a qualquer Media Type, a todos os Media Types. Então, veja que All é o valor default. Assim, se em uma Media Query o Media Type for omitido, ele será igual a All, ok? A Media Query foi introduzida pelo W3C na especificação CSS3, trazendo mais possibilidade aos Media Types. Você verá que ela é um mecanismo de consulta, pois permite aos desenvolvedores verificar as características do dispositivo que vai exibir o documento HTML, o que faz com que determinados estilos sejam aplicados ou não. Como o Media Type é uma funcionalidade do CSS, ele vai seguir uma sintaxe bem parecida com a que você está habituado a usar. Cada Media Type começa com @media ou @media. Em seguida vem o Media Type, que são aqueles valores que eu mostrei para você nesse vídeo. A configuração criada será aplicada a esse tipo de mídia somente quando o teste for verdadeiro. Caso não exista o teste, significa que as regras sempre serão aplicadas a essa mídia. Por fim, temos as regras. Elas vêm dentro do espaço delimitado pelas chaves. Essas regras seguem exatamente as mesmas convenções que você usa com o CSS. Elas usam identificadores e cada um deles terá um conjunto de regras compostos por propriedades e valores. Vamos a um exemplo? Nesse primeiro exemplo, vemos que o Media Type especificado é Print, o que significa que as regras serão aplicadas somente quando o documento for enviado para a impressora. Temos uma única regra que customiza o elemento H1, passando a cor dele para o vermelho. Vamos ver isso no browser para ver como é que fica? Bom, eu vou utilizar para esse exemplo o mesmo código que nós utilizamos quando falamos sobre o menu dropdown. Então veja que eu incluí o código aqui, ó. Aqui eu tenho Media Query, ó, Media Print, H1 Color Red. Só que para demonstrar, eu não vou demonstrar aqui no Visual Studio Code. Eu vou demonstrar aqui no navegador. Então, veja, não há diferença nenhuma por enquanto, ok? O funcionamento é o mesmo. A grande diferença vai vir aqui, ó, botão direito do mouse, imprimir página. Então o H1, ó, ele está em preto.
quando aparecer o preview da impressora, olha só, o H1 já aparece em vermelho. Então, aqui já é o Media Query entrando em ação. O nome Media Query não foi escolhido à toa, e nesse exemplo vamos descobrir o porquê. Nesse código eu usei o Media Type Screen, ou seja, a configuração será aplicada à tela. Mas diferentemente do exemplo anterior, aqui nós temos um teste. Aqui é que vem a explicação sobre o nome. Olha só, a palavra query em inglês significa consulta. Assim, podemos entender que o Media Query é uma consulta à mídia. Em outras palavras, ela testa, ela consulta a mídia para determinar se as regras devem ser ou não aplicadas. Mas exatamente o que será testado? Nesse exemplo, o Media Query consulta ou testa uma característica específica da mídia informada. Assim, os nossos testes sempre usarão as chamadas Media Features, que nada mais são que uma lista de identificadores definidos pelo W3C que representam uma característica ou uma propriedade da mídia. Eu deixei um link na descrição do vídeo para o site Mozilla Developer, onde há uma lista das Media Features. Bom, mas e o que esse código faz? O código do nosso exemplo cria um teste que verifica a tela do dispositivo. Se ela tiver no máximo 900 pixels de largura, o H1 ficará vermelho. Agora, vamos ver isso na prática. Bom, no nosso segundo exemplo, eu acrescentei aqui o código. Então, eu tenho o @media screen and max width 900 pixels. Então, quer dizer que eu vou aplicar o H1 color red somente quando a mídia for tela e a largura tiver no máximo 900 pixels. Então, aqui você já vê que isso já funcionou, porque ele está levando em consideração esse espaço aqui do preview. Agora, no browser, olha só o que acontece. Então, o H1 está aqui, ele está em preto, mas aí vejam, olha só que interessante. Quando eu diminuir aqui, ó, o tamanho da janela, olha lá, viu que sozinho o H1 mudou de cor? Então, o Media Query é como se ele fizesse uma espécie de monitoramento, né, em tempo real para verificar as mudanças de condição. Isso é bem interessante. Nesse vídeo você teve um contato inicial com o Media Query, que é um mecanismo presente no CSS e que possibilita fornecer uma folha de estilo personalizada para diferentes dispositivos de acordo com o tamanho de sua tela, por exemplo. Viu como é a sintaxe dele? E os exemplos mostraram em tempo real a configuração de uma página web sendo alterada, o que é muito importante para o web design responsivo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal. Muito obrigado por assistir e bons estudos. Como sugestão, assista a seguir o vídeo que apresenta como criar uma página responsiva usando o Media Query. Ele está no link à esquerda. Já à direita, o YouTube traz uma sugestão de um outro vídeo do canal. Caso você queira ver mais conteúdos, clique no link que aparece na descrição. Até uma próxima oportunidade!